Pastor Salomão da Paz. Daniel capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Assim, porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao conselheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença do Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Assentasse-se. Esse texto é um texto muito conhecido de alguns que têm lido e visto e ouvido algumas ministrações ao longo da caminhada cristã, pois fala nesse texto de 4 jovens que serviam ao Deus dos deuses. Há 4 personagens que é descrito nesse texto que passam por uma prova diferente da minha, diferente da sua, e que na história nos deixa um grande legado de ensino. E quando eu li esse texto, eu pude ver nesse texto algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que vejo que tem uma importância muito grande. Porque fala de um companheirismo e de uma aliança feita com Deus e de uma aliança feita entre esses 4 jovens que havia sido trazido no período em que eles foram exilados pela Babilônia, onde eles não escolheram estarem sendo exilados. Eles não escolheram estarem naquela posição, mas eles foram levados porque o povo de Deus, por ter sido desobediente, eles passaram a estarem servindo e foram destruídos, e alguns foram trazidos diante deste reino que se levantou, que foi o reino babilônico. E diz a história que Daniel, conhecido por Beltesazar, e que recebe este nome porque era segundo o costume dos caldeus, e segundo a cultura babilônica, eles mudavam o nome de acordo com o entendimento que eles tinham da crença. E eles mudam o nome de Daniel para Beltesazar, e muda de Ananias para Sadraque, de Misael para Mesaque e de Azarias para Abednego. E Daniel significa Deus é o meu juiz. Deus é aquele que está tomando decisões justas com relação à minha vida. E nesse texto ele nos mostra que Deus estaria fazendo juízo mediante aquele momento que eles estavam passando, porque foram 4 jovens que agora eles foram orientados, ou escolhidos, melhor dizendo, para ser educados segundo os costumes que eram costumes caldeus. O reino babilônico agora, sob Nabucodonosor, faz a seletiva e fala para que pudesse cuidar daquele jovem, e aqueles jovens precisavam daquela forma de estarem desenvolvendo-se, se alimentar dos banquetes que o rei comia. A comida que eles comiam, que eles estariam comendo, melhor dizendo, era a mesma que serviam ao rei. Mas eles tomaram uma decisão. E a gente vê, irmãos, que nessa decisão que eles tomaram não foi uma decisão isolada, mas foi uma decisão que eles tomaram em conjunto, porque eles tinham dentro de si mesmo um desejo de estar servindo a Deus, e eles se mantiveram fiéis ao ensino do Senhor para com a sua vida. Mesmo eles estando exilados, eles se mantiveram, e a gente observa que ele estava sendo instruído de uma forma que pudesse até os alimentos, eles poderem comer aquilo que era oferecido pelo banquete que se servia ao rei. Mas eles tomaram uma decisão. E eu queria compartilhar com você nesta noite sobre este relacionamento desses homens. E tinha um relacionamento de uma amizade que subsistiu a uma prova de fogo. E quantos conseguem ter um relacionamento, uma amizade que subsiste quando somos provados de uma forma em que muitas das vezes contraria a nossa vontade?
e que muitas das vezes pode até colocar nossas vidas em perigo. E esses jovens foram colocados as suas vidas em perigo, e também eles colocaram a vida daqueles que estariam ali para poder cuidar deles, que no caso fora aquele cozinheiro, aquele chefe de cozinha, que estaria agora responsável para cuidar da alimentação que levaria pelas ordens do rei. Eles estavam ali diante de uma possibilidade de risco, não somente das suas próprias vidas, mas também daqueles que estariam ali sobre a sua chefia, sobre aquele governo, daquele rei, mas que tinha o dever de cuidar daqueles jovens que foram feitos na seletiva para poder ser apresentados no tempo certo ao rei. Muitas das vezes as amizades que nós formamos são amizades frágeis. Muitas das vezes os relacionamentos que nós formamos, eles não são tão sólidos assim. Mas a gente consegue ver, irmãos, que quando uma amizade é a prova de fogo, ela subsiste a todo tipo de prova. Quando a amizade ela é feita com alguns princípios que eu vou estar mostrando para vocês, elas não são desfeitas simplesmente porque existe dentro dessas pessoas um propósito. E o maior propósito é agradar a Deus. Eu quero falar para vocês sobre uma amizade que subsiste ao fogo. Em primeiro lugar, uma amizade que subsiste ao fogo é uma amizade que é provada pelo tempo. O tempo é responsável de mostrar quem somos e quem são aquelas pessoas que estão conosco. O tempo é responsável, e a gente consegue ver isso quando a gente lê no capítulo 1, versículo 3 a 5, quando diz assim, que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que eles bebiam, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, depois de 3 anos eles iriam apresentar-se ao rei, mas era um período de tempo que eles precisavam passarem para serem provados. E muitas das vezes, irmãos, a gente passa por uma prova de um dia e a gente diz, eu não posso suportar. A gente passa por uma prova de um mês, a gente não quer ter paciência de passarmos por aquela prova. E de aprendermos que todas as provas que nós possamos passar, ela precisa passar pelo crivo do tempo. E quando nós passamos pela prova do crivo do tempo e temos pessoas que estão conosco, essas pessoas subsistem ao longo do tempo, porque elas sabem que essas provas que nós estamos passando, elas estão também envolvendo-se da mesma maneira para que possamos sair vencedor. Mas muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que estão conosco quando tudo está bem, quando o vento está soprando favorável, ou quando muitas das vezes nós não as contrariamos, quando nós não dizemos não. Mas enquanto dizermos sim, essa amizade, que muitas das vezes aparentemente nós pensamos ser verdadeira, ela se revela. Então nós precisamos ver que a amizade que subsiste ao fogo é uma amizade que é provada pelo tempo. Veja que o texto diz que o rei determinou que fosse dada ração diária por 3 anos. E que nós observamos, irmãos, é que o tempo prova uma amizade, mas também essa amizade subsiste quando nós temos, em segundo lugar, e observamos a identidade de cada um no momento da prova. O caráter das pessoas quando elas são provadas. Como elas reagem. Veja que o texto diz, irmãos, que no versículo 8 ao versículo 15 diz que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com vinho, nem de forma alguma ele esteve de forma fazendo com que pudesse prejudicar o próximo. Mas diz o texto que ele pediu ao chefe dos eunucos que permitisse que eles não se contaminassem. Irmãos, é interessante a gente notar que essa identidade levou ele a estar submisso. E ele não tomou a decisão sem que pudesse ir ao chefe
ainda que pudesse ser aquele chefe, um pagão, mas era aquele que tinha recebido as ordenanças, as orientações do rei Nabucodonosor. Aquele chefe de cozinha estava para cumprir as determinações. Mas o que a gente consegue ver, irmãos, que uma pessoa que tem uma identidade, que sabe a quem está servindo, ela não quebra regras, sem que as regras não contrariem os princípios de Deus. Quando uma pessoa tem uma identidade, ela olha para os princípios e ela observando os princípios, ela não vai quebrar esses princípios, porque ela sabe que Deus estará com ela nos momentos mais difíceis, porque os princípios fazem parte da nossa maneira de viver. E quando nós servimos a Deus, irmão, nós sabemos que Deus estará conosco em qualquer situação que possamos passar. Ainda que sejamos prejudicados, ainda que sejamos, por muitas das vezes, que a gente tenha dentro da visão, que não merecemos tal coisa. Mas Daniel fazia valer, juntamente com seus companheiros, o nome que lhe fora dado. Era um homem que estava entendendo que o Senhor era o seu juiz. O Senhor era aquele que estaria tomando a decisão para livrá-lo da sentença que poderia até vir de morte, como a gente vê que veio, né, mais na frente, e Deus foi com eles. Mas a gente vê, meus irmãos, que em terceiro lugar, quando a amizade subsiste ao fogo, é uma amizade que ela está firmada na sabedoria. Daniel 1, versículo 17 a 20 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Deus deu dons de revelação. Deus mostrou para ele, através de sonhos, aquilo que estava acontecendo. Tinha coisas, irmãos, que perante o rei estava ali, toda a corte ali perturbada, mas ali naquele momento que foi necessário, Deus levantou Daniel para trazer a revelação daquilo que estava oculto aos olhos daqueles que estavam ali naquele reinado. Como Deus pode levantar você, como Deus quer te usar, mas você não pode se contaminar com as iguarias do rei, né? Deste mundo, do reino deste mundo. Você não pode quebrar as alianças ou a aliança que você fez com Deus. Você foi levantado como sendo um instrumento de Deus de bênção. Muitas vezes você vai ser tentado a até desistir. Muitas vezes você tem até algumas amizades que podem até não ser amizades que estejam como esses estavam juntos, tomando a decisão para que pudesse Deus ser glorificado. E de repente você pode sentir até como Elias, né? Achando que está só. Se eu matar todos os profetas e só eu fiquei. E aí Deus se revela mostrando para ele que não for assim. Você não está só, meu irmão. Deus está contigo. Daniel e seus amigos amavam a sabedoria. E a gente vê que isto, irmão, segundo o Salmo 11, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente teme a Deus, irmãos, a amizade que subsiste, ela só subsiste porque nós estamos sendo provados e estamos levando a sério como esses jovens levaram. Eles não traíram uns aos outros. Eles mantiveram ali uma aliança que eles fizeram, porque eles estavam comprometidos em poder ir adiante até as últimas consequências, porque eles sabiam que Deus estava ali, e Deus estaria dando vitória a todos esses que estavam unidos no mesmo propósito. E a gente vê que Deus está agindo para levantar dentro de nós, irmãos, esse tipo de relacionamento. A sabedoria é uma prova da amizade. E em quarto lugar, a espiritualidade.
Daniel, no versículo 17 e 18, diz que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel era um homem espiritual. Daniel, ele falou com aquele chefe. Daniel, ele se submeteu, colocando ali um desafio: faça isso por 10 dias, nos deixe comendo legumes e água, nos isente deste tipo de manjar. Com outras palavras, ele estava dizendo: nós somos diferentes, nós servimos a um Deus que está vendo tudo, este Deus é conosco. Nós não vamos aproveitar da oportunidade que está aqui sendo colocado um banquete. Muitas vezes, irmãos, principalmente os jovens, vê um banquete que este mundo oferece. Quantas coisas são colocadas diante de vocês, para que vocês possam negar o Deus que você serve. E você diz: não, porque eu não quero me contaminar. E Daniel fala com o chefe dos eunucos ali que estavam cuidando deles. Mas Daniel era um homem comprometido com Deus e leva aos seus companheiros um pedido de intercessão. Ore por esta causa. Às vezes, irmão, nós estamos muitas vezes murmurando, reclamando da situação que estamos vivendo, mas não estamos nos levantando para orar, para que as coisas mudem. Nós estamos somente falando. Mas Daniel era um homem que tinha uma espiritualidade diferenciada. Aqui no versículo 17 e 18 diz que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias. Ele foi para os seus aposentos e disse a Misael e disse a Azarias, que eram seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Tem coisas que só Deus faz, irmãos. Não queira vencer na força. Deus está agindo com aqueles que estão comprometidos, porque uma amizade que ela subsiste ao fogo, ela subsiste porque houve intercessores, ela subsiste porque houve pessoas que estavam aliançados no mesmo propósito e não desistiram. Felizmente, a força de uma verdadeira amizade, alguns não conseguem ver, que está no poder da oração. A oração muda tudo. Vocês lembram de Jó? Jó passou por sofrimento, por lutas, por acusação de pecados. Mas diz a palavra do Senhor que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Nós temos que orar, irmãos, uns pelos outros, para que Deus possa estar abençoando mais e mais as nossas vidas e a vida daqueles que estamos intercedendo. A força de uma verdadeira amizade é a oração. Ser amigos apenas por estar perto um do outro não é suficiente. Às vezes nós estamos distantes, orando, porque tem pessoas que estão a distância de quilômetros de mim, que ligam, que perguntam, que diz: eu estou orando por você, eu estou orando pelo seu ministério, eu estou orando pela sua casa. Eu me lembro que algumas vezes que eu chegava em casa e a primeira coisa que meu pai perguntava é: como é que está a igreja, como é que está minha netinha, como é que está a Shirley. A minha mãe falava: nós estamos orando. E assim tem pessoas, irmãos, que a gente conhece ao longo dos anos, que são amizades que foram feitas à prova de fogo, que a mesma distância, irmãos, não de forma alguma esqueceram de estar intercedendo por nós. E a gente consegue ver, irmãos, como essas pessoas demonstram carinho e afeto. Mas se a pessoa for amiga mesmo, ela vai até o Espírito. Por isso precisamos fazer amizade com pessoas que nos abençoem. Eu às vezes digo à minha filha:
Ela diz: pai, eu tenho um novo amigo. Pai, eu tenho fulano que é minha amiga. Eu digo: filha, amiga é seu pai e sua mãe. Eles lá são seus colegas. Porque a amizade, ela precisa de tempo. Alguém até já disse que para você conhecer o outro, você tem que comer 1 quilo de sal junto. Porque 1 quilo de sal leva muitos meses, quem sabe até para você comer sozinho. Você compra, você que mora só, você sabe, você compra 1 quilo de sal, bota lá, demora um tempo para acabar. Então, para você comer com alguém, você leva tempo de estar junto ali, alguns dias se conhecendo. E é importante a gente entender que essa amizade subsiste, porque existe também espiritualidade. E em quinto lugar, há algo que não podemos deixar jamais abrir mão disso. A amizade que subsiste é a amizade onde há fidelidade. Daniel 2,49 diz que a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, a Mesaque, a Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Sabe por que ele permaneceu? E sabe por que o pedido do rei? A pedido de Daniel, diz o texto, que constituiu o rei a Sadraque, a Mesaque, a Abednego. Ou seja, quando o rei e o irmão deles passarem pela prova, Daniel fala com o rei, e o rei não deixa de trazer e de poder dar também atributos de confiança àqueles que estavam com ele. Ele não esqueceu daqueles que estavam com ele no momento mais difícil. Fidelidade. Quantas pessoas, irmão, ao longo dos anos, ao longo da sua caminhada, você estendeu as mãos, e quando você precisou, ela estava do seu lado. Quantas pessoas que você não estendeu as mãos, mas de repente ela lembrou de você no momento mais difícil, e ela pôde mostrar o seu amor para você. A gente consegue enxergar que a fidelidade é uma prova de uma verdadeira amizade. Mas isso só acontece quando nós somos amigos de Deus. Você não pode ter amigos aqui na terra se você não for amigo de Deus. É por isso que quando nós somos amigos de Deus, nós geramos em nossa espiritualidade um relacionamento com o Senhor, e este relacionamento com o Senhor faz com que as pessoas também que se relacionam com Deus, que tem vida de oração, que tem um andar que é um andar firmado na palavra, essas pessoas atraem, e há um propósito dessas pessoas andarem juntos, porque elas conseguem ver, irmãos, que existe algo que elas comungam. Certa vez alguém disse: passarinhos anda com passarinho, cobra anda com cobra, ovelha anda com ovelha, gavião voa com gavião. Por quê? Porque são espécies similares. Quando nós nos parecemos, nós olhamos um para o outro e queremos afinidade. Quando nós estamos, irmãos, andando na palavra, nós queremos andar com pessoas que andam na palavra. Quando nós estamos comprometidos, irmãos, com as coisas que são do Senhor, nós estamos falando das coisas do Rei, nós estamos preocupados em servir ao Rei, nós estamos preocupados em agradar ao Rei. Então não importa as coisas que estão à nossa volta, não importa as coisas periféricas, porque o importante é nós estarmos focados no propósito, que é agradar ao Rei, que é servir ao Senhor. Alguém pode até falar uma coisa, mas a gente vai ver como aquilo sendo supérfluo, sem importância. E por último, a fidelidade é uma prova da amizade, e a amizade gera um companheirismo. Daniel 3, 16, 18 diz assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder, se o nosso Deus a quem servimos
quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó Rei. Se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste, porque foi feita a imagem. Os olheiros, que eram inimigos, que queriam achar ocasião para prejudicar a Daniel, que via Daniel orando, que via Daniel se relacionando com o Pai 3 vezes ao dia. Daniel se relacionava com o Pai, como Deus espera que você se relacione, como eu também esteja se relacionando com Ele. Há um propósito, irmão, no coração de nós, quando nós buscamos ao Senhor, é apresentar as nossas vidas, é apresentar a vida daqueles que estão passando por necessidades, aqueles que estão passando por lutas, e pedindo a Deus que os livre, pedindo a Deus que sustente, pedindo a Deus que segure na nossa mão, porque a caminhada é longa. E Daniel fazia isto sempre, e porque Daniel estava fazendo, alguns queriam acusá-lo, e propuseram no coração do rei criar uma estátua, e aquela estátua a ser criada, era para que eles adorassem, a ouvir o som que era determinado naquele horário. Mas Daniel, ele continuou fazendo a sua devocional, do seu momento a sós com Deus. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa se alguns estão se curvando ao Deus deste século, mantenha as suas janelas abertas, a janela da tua alma, mantenha o teu coração firmado no propósito. Não se curve a esta geração, irmãos, que está vivendo longe, se esquecendo cada dia mais do compromisso com Deus, porque Daniel estava fazendo isto. Ainda que lá fora alguns estavam se curvando, mas Daniel estava mantendo-se firme. Mas alguns dos seus inimigos olhavam e falaram ao rei que havia alguém que ele havia trazido do exílio e que estava ali, mas que não se dobrava a um decreto real, que era adorar aquela imagem. Foi por causa disto que foi trazido Daniel. Foi por causa disto que esses jovens estiveram juntos ali. Não somente, irmãos, no momento que eles estavam ali orando, buscando, pedindo orientação a Deus, mas no momento em que a vida deles estava em risco. Eles estavam ali juntos. Diz que ali eles estavam falando de uma forma dizendo assim: respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos, veja só, esses 3 homens que foram jovens, que estavam sendo instruídos, que havia nesses 3 jovens ali, irmãos, um compromisso, porque Daniel estava vivendo ali diante daquele privilégio que também eles estavam vivenciando, de ter o melhor, mas eles não quiseram o melhor, porque eles sabiam que pegando legumes, eles não estariam comendo comidas sacrificadas, e o melhor que aparentava que o rei pudesse oferecer, eles negaram. E por causa disto, irmãos, diz o texto que esses 3 jovens, que aqui foi Mesaque, Abidnego, Sadraque, foram lançados na fornalha. Mas ao serem lançados, eles mantiveram e falaram assim: se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Por causa da fidelidade, esses 3 jovens foram lançados na fornalha. Mas eles não se dobraram. Essa amizade que foi provada pelo fogo fez com que revelasse
quando eles aumentaram ali, o aquecendo, e ao acharem que ali estavam todos fulminados, ao abrir, o rei enxerga ali o quarto homem ali dentro, passeando. Ele viu que ele se parecia com um dos deuses, porque a visão de divindade que ele tinha era totalmente diferente. Alguns têm uma visão de Deus diferente, mas esse Deus que nós servimos, irmãos, está conosco em qualquer momento, em qualquer situação, como esteve com esses jovens ali. Aí você precisa entender que esses jovens mantiveram ali diante do compromisso que eles tinham, e este companheirismo levou eles a estarem vivendo na presença de Jesus, porque diz o texto em Daniel 3, 23 a 27, que diz assim: tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Porque a presença de Jesus estava ali. Porque a presença de Jesus estava ali? Porque eles eram íntegros, eles permaneceram sem se curvar à proposta, irmãos, de idolatria. E eu pergunto para você nesta noite: você sente a presença de Jesus em sua vida? Nos momentos da prova, você sente o Senhor te consolando? Você sente o Senhor te protegendo? Ou você quer usar todas as suas armas, porque você acha que você usando as suas armas, você vai estar seguro? Esses homens, eles venceram, porque eles andavam com Jesus. Embora Jesus ainda não havia sido pré-anunciado, porque de acordo com a história nós sabemos, Jesus vem após aproximadamente 600 e poucos anos. Isso aí foi 605, 610 anos antes de Cristo. Mas a gente vê que ali, este quarto homem, revelado é a glória de Deus manifestada, irmãos, em qualquer tempo, porque Deus é atemporal. Deus não se limita ao tempo. Jesus, ele já pré-existia. Jesus, mesmo que antes de ter vindo ao mundo, ele já havia sido gerado. Ele não havia sido apresentado, mas ele já havia sido gerado por Deus. Por isso ele é o Filho de Deus. Enquanto nós passamos a ser filho por adoção, conforme está em João capítulo 1, versículo 12, que diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. É crendo em Jesus que nós passamos a ser filhos por adoção. Por isso que nós estamos clamando e pedindo a Ele que esteja conosco, nos ajudando, como ajudou aí a Misael, Ananias e Azarias. E eles estavam ali na fornalha. Diz que o rei viu que dentro do fogo havia 4 pessoas andando no meio do fogo. Capítulo 3, versículo 24 e 25. Como você tem andado em meio às provas? Não temas, o Senhor é contigo. Não deixe que o diabo roube a sua alegria, a sua esperança. Não deixe que o diabo roube a sua esperança. Não deixe que as lutas que você vem passando faça com que a amizade que você formou seja quebrada. Chame as pessoas para vivenciar isto. Mostre ser uma pessoa sábia. Mostre ser uma pessoa espiritual. Mostre ser uma pessoa que está vivendo um companheirismo. Mostre ser uma pessoa que tem diante de Deus um grande desafio de conduzir as pessoas a vivenciar um cristianismo que em meio às provas se mantém de pé.
porque alguns têm abandonado, alguns têm desistido. E eu quero concluir esta mensagem dizendo a você nesta noite: vale a pena cultivar amizades, mas faça amizades sinceras, e que, se for necessário, até falar algo que constranja, falar até a verdade, mas a verdade liberta. É melhor você ouvir uma verdade que doa do que ouvir elogios com fingimento. Faça valer isto. Aproveitem esse momento, porque esses jovens aproveitaram esse momento. Por isso, a fidelidade deles levou-os a serem exaltados. O apóstolo Tiago diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tem um tempo. Veja que nós falamos que uma amizade que subsiste ao fogo é uma amizade que ela é provada pelo tempo. Quantas pessoas nós nos relacionamos na caminhada, e às vezes até nós pensávamos que eram nossos amigos, e o tempo mostrou que não eram. Quantas pessoas, você já viveu isso, por certo, eu também já vivi, mas não é por causa disto que nós vamos viver todo o tempo armado, achando que não existe pessoas realmente que mereçam a nossa atenção, que mereçam o nosso carinho, porque em todo o tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce o irmão. Que Deus nos abençoe e que esta palavra tenha chegado ao seu coração, como chegou ao meu, que juntos nós possamos construir cada vez mais laços sólidos pelo tempo, pelo companheirismo, e também deixar que a presença real de Jesus esteja em nós. Amém? Pastor Salomão da Paz.